A covardia é um símbolo muito marcante nas pessoas preconceituosas e nas pessoas que cultivam o ódio. Normalmente essas pessoas só conseguem agir de modo covarde, incriminando as outras pessoas, estimulando a violência, assassinato e tudo mais, quando estão em grupos. Quando elas estão isoladas ou que elas percebem que elas não têm razão, que elas estão fazendo um ato abusivo, elas costumam dizer, não foi eu não sei não, e caracterizando um ato extremamente covarde. A senadora Ana Amélia, do Partido Progressista do Rio Grande do Sul, um dos partidos mais envolvidos em corrupção no Brasil, ao fazer um discurso no meio dos seus ali do Partido Progressista, inclusive parte desse partido é acusada de ter atacado violentamente a caravana de Lula no sul do Brasil, né? Ela se empolgou e estimulou e incentivou a violência contra a caravana de Lula, puramente por diferença ideológica. Veja, a senadora não é contra a corrupção, porque o partido dela é um dos mais corruptos do Brasil. Então, é um negócio extremamente idiota você ser contra a corrupção no seu partido. Se você é contra a corrupção, o primeiro trabalho que você tem que fazer é no seu partido. É simplesmente o ódio, o preconceito, o racismo, o nazismo, sei lá o que tem nessa mulher, mas também, que é o tema desse vídeo, a covardia que rodeia aí normalmente as pessoas preconceituosas, e nesse vídeo, a exemplo, a senadora Ana Amélia. Eu vou mostrar a vocês aqui duas situações que são faladas por ela. Eu vou mostrar o conceito de covardia para que a gente não cometa injustiças e também fazer uma breve comparação com outros casos covardes de pessoas fascistas e preconceituosas. Seja bem-vinda ao canal Notícias Comentadas. Eu sou o Morpheus e vou explicar para você como isso funciona. Antes de tudo, pessoal, é preciso entender o que é um covarde. Então eu procurei aqui na internet, alguns sites aqui, e achei o dicionário informal.com.br, o significado da palavra covarde. Eu vou deixar o link aqui para vocês possam depois ler. Veja bem, o que ele diz aqui. E a data é de 2008, tá? Eles não fizeram esse conceito só para que eu possa fazer o vídeo, isso não aconteceu. O covarde é a pessoa que não assume suas intenções e atitudes, agride quem não se defende ou não pode se defender, usa sua força ou influência para prejudicar outros injustamente. Quem demonstra espírito de covardia, age em bando, sabendo que sua atitude não vai ser repreendida. Não diz diretamente o que pensa, faz insinuação maldosa. Pessoa sem força moral, fraca, sem personalidade ou senso de justiça. Pessoa covarde também costuma ser manipuladora. A pior forma de covardia é aquela que testa sua força na fraqueza dos outros. E aí eu nem vou comentar isso aqui, eu já vou mostrar os dois vídeos da senadora para que a gente possa dar sequência no que a gente está falando. Veja o que ela diz aqui durante a comissão lá, o encontro do partido dela, onde ela se sentia ali forte, ali no grampo, sabia que não ia ser repreendida, como diz o conceito, e aí soltou o verbo. Veja o que ela diz. Então França, imediatamente, e botou a correr aquele povo que foi lá, levando um condenado, para dizer que, e se queixar da levantar, atirar ovo, levantar o relho, levantar o rebenque, para mostrar onde está o Rio Grande, onde estão os gaúchos. Jamais. E daí, logo depois, né, para você ver o ato de covardia. Logo depois, olha o que ela fala. Defenderia agressão física, agressão moral, qualquer tipo de violência, de radicalismo, mesmo aos meus adversários. Jamais faria isso. Acho que jogar pedras não é necessária, não é uma forma adequada para fazer manifestação política. Não é. Bom, aqui vocês já viram, só nesse vídeo curtinho, o ato de covardia da senadora Ana Amélia do PP do Rio Grande do Sul. Como eu falei para vocês, é um discurso típico de fascista, de gente preconceituosa.
A senadora é ruralista, né? A gente tem que ver também essa questão aí. Ela faz esse comentário no momento em que a caravana de Lula sofria forte violência, ataque de violência. Como você pode ver aqui, ó, dia 28 de março de 2018, Lula encerra em Curitiba caravana marcada por violência. Durante todo o período que o Lula fez a caravana dele pelo sul do Brasil, ele foi atacado em várias cidades. Então aqui não se tratava de, digamos, impulso, não. Ela sabia que tipo de violência estava sendo praticada. Ela sabia muito bem, por sinal, que tipo de violência estava sendo praticada. E foi essa violência que ela apoiou. Tanto que ela falou na questão dos ovos, tá? Aí aqui, ó, violência contra a caravana de Lula atinge padre pacifista. Isso aqui também já tinha acontecido. Quando ela falou isso, se eu não me engano, já tinha acontecido, ou foi nesse meio tempo. Em Foz do Iguaçu, Idalino Alfer foi agredido com uma pedra e atropelado por uma motocicleta. Não é pela violência que a gente consegue transformar. Isso aqui é um padre, minha gente. O padre foi espancado e atropelado porque ele tem opinião contrária à opinião dessas pessoas. A intolerância também é um ato de fascismo. Já que a gente está falando de fascismo, a gente também poderia ver aqui, ó, a definição de fascismo, né, que é essa aqui. Vamos ver, peguei a primeira aqui, ó. Fascismo é um regime autoritário criado na Itália que deriva da palavra fácil, que remetia a uma aliança ou federação. Originalmente, o fascismo foi um movimento político fundado por Mussolini em 1919 e no seu início era composto por unidade de combate. Olha aqui a característica. O fascismo foi apresentado como partido político em 1921, tá? Mas ele começou antes, o movimento fascista começou antes. O que esse movimento pensava? Desde essa altura, a palavra fascista é usada para mencionar uma doutrina política com tendências autoritárias, anticomunistas e antiparlamentares, que defende a exclusiva autossuficiência do Estado e suas razões. Esse mesmo grupo que atacou Lula e tudo mais, muitas vezes fazem parte daquele grupo que quer fazer separação dos estados do sul do resto do Brasil. Trata-se de um movimento antiliberal que atua contra as liberdades individuais. Certo? Ele atua contra as liberdades individuais. Vou deixar o link aqui para que você mesmo possa ler. Então, assim, a liberdade individual de pensamento, por exemplo, desse padre, ela foi fortemente agredida. Você vê aí a foto, tem até o vídeo dele também falando aqui, você pode depois ver um pouco sobre isso. O fascismo também faz com que essas pessoas, esse crime de ódio, né, eles, por exemplo, taquem fogo em um índio, que foi o caso aqui do índio quando foi isso aqui, já faz uns 15 anos que tem isso aqui, ó. 2001 ele foi condenado. Eles queimaram um índio que estava dormindo numa parada de ônibus em Brasília. Né? Esse fascismo não é uma exclusividade da região sul do Brasil. Isso daí tem em todo o Brasil, na verdade em todo o mundo. Sempre tem pessoas que por falta de argumentos partem para a violência. São normalmente pessoas que não têm argumento. Para ser fascista, minha gente, você fatalmente, muitas vezes, vai ficar sem argumento. O que caracteriza também uma certa preguiça de estudar história, por exemplo, história, geografia, estudar qualquer coisa. Ele forma uma opinião e aí vem aquele conceito também de ser macho, entendeu? O homem não muda de ideia, homem não sei o quê. Então tem todas essas crenças que fazem com que essas pessoas se tornem intolerantes. E a mais simples ameaça a uma crença que ele nutre dentro da cabeça dele já é motivo dele assassinar pessoas. Por exemplo, no conceito desses jovens aqui que assassinaram esse índio, né, em 97, ó, o crime aconteceu em 20 de abril de 97, quando o candidato tinha 16 anos. Na verdade, olha só, condenado por atear fogo em índio no Distrito Federal, tem posse na Polícia Civil Barrada. Aprovado em concurso, ele foi reprovado na sindicância de vida pregressa. Recurso foi negado. O cara fez, além de matar um índio, ficou em liberdade, fez concurso, passou e queria ser policial. Agora imagine um camarada desse que matou um índio por preconceito se tornar policial. Mas esse aqui é outro caso, eu vou deixar aqui para vocês, tá? Mas o que eu tô querendo dizer é o simples ódio, a diferença, nesse caso aqui era a diferença de origem, de etnia, né? O índio foi agredido simplesmente pelo fato de ele ser índio. As pessoas não conheciam
o Galdino antes de matarem ele. Tá? Foi simplesmente por aparência. E aí imaginem o que o ser humano tem que ter na cabeça, além de muito ódio, para tacar fogo em alguém, assassinar uma pessoa simplesmente porque ela é diferente dele. É um negócio assim, é pior do que a Idade Média, né? Além do fanatismo, do fascismo, é também preciso ser muito covarde, né? Como a gente está falando aqui, né? Espera, o cara dormindo, não pôde se defender, eles foram lá e tacaram fogo no cara, né? Outra situação também de fascismo, que também vem agregada junto com a burrice, né? A inteligência, e eu até aproveito esse momento aqui para pedir desculpas a vocês, é que o narrador que fez esse vídeo aqui, ele estava falando que era o ônibus do Lula, quando na verdade isso aqui foi um ônibus de turistas que foi atacado por bolsominions, segundo o que ele está dizendo aqui. Fãs aí do Bolsonaro, inclusive o Bolsonaro foi também para Curitiba para provocar o Lula durante o último dia do discurso dele. Então, Bolsonaro é um dos fortes estimuladores desse processo também, junto com a Ana Amélia. Né? E aí o que eles fizeram aqui? Eles só acharam, né? E eu comentei isso aqui como sendo o ônibus do Lula. Na verdade não é, eu vi depois, né? Porque eu fui, como eu falei para vocês, eu fui ali no movimento daquele camarada, o cara que estava fazendo o vídeo estava narrando e dizendo que o ônibus era do Lula. Então eu vou dizer o quê? Eu não sabia. Depois, no final do vídeo, no último vídeo lá, eu até comentei com vocês que o ônibus do Lula era branco, e aí esse daqui é verde. Mas aí eu acabei passando por cima e não observei esse detalhe, não, né? Então peço desculpas aqui pelo vídeo anterior. Agora, o que ocorre? Né? O que ocorre é que eles aqui atacaram um ônibus de turistas. De turistas. O pessoal paga um dinheiro, né? Aluga um ônibus, sei lá, a empresa aí, para conhecer uma certa região. Imagine. Aí chega lá, você vai andando ali e de repente o seu ônibus é atacado. Aí você pensa, por que eles estão atacando a gente? Ah, porque eles estão pensando que o Lula está aqui dentro. Ah, é assim que eles tratam os inimigos políticos dele? As diferenças de ideologia? Então é essa a mensagem que esse povo racista e preconceituoso deixou aí para pessoas até de fora do Brasil. Quando do lado de fora da região sul ou do lado de fora do Brasil falarem que no sul do Brasil tem uma incidência de fascistas grande, né, em relação às outras regiões, então isso daí é como o Alckmin diz, né? Está colhendo o que plantou. Segundo a teoria do Alckmin, que agora também mudou de discurso, condenou a violência contra o Lula, um ato típico covarde também, tá? E aqui nessa notícia você vê uma outra coisa também, a grande mídia brasileira não noticiou esse ataque aqui, tá, gente? Eu procurei na Globo, no SBT, esse pessoal não foi notícia. Atos fascistas em mídias fascistas não viram notícia, né? Porque isso aqui foi puramente um ato fascista, um ato de burrice também, imbecil miliciano, acharam que era caravana de Lula, era de linha, como confirmou a Polícia Rodoviária Federal. E aí nesse vídeo você vê uma coisa bastante interessante. O momento em que o policial passa na frente, bem aqui, ó, só tipo abanando a mão, não, peraí pessoal, tudo bem. Quando é contra a população mesmo normal, a população mais pobre, eles saem tacando bomba, mas esses caras aqui parece que são pessoas ligadas ao agronegócio, gente que tem dinheiro, que estava atacando o ovo aí, mostrando o seu fascismo. Aí a Polícia Federal age dessa forma, olha só. Olha aqui, esse aqui é o policial federal, é assim que ele age, olha a diferença. E o pessoal tacando o ovo lá, entendeu? Isso aqui, tinha um outro vídeo lá, eles fecharam esse ônibus com trator, né? E sentaram a porrada lá no motorista, colocando a vida das pessoas em risco. No ônibus do Lula chegaram até a dar tiro. Pois bem, mas voltando lá para o começo, da senadora Ana Amélia, a senadora covarde Ana Amélia, né, como nós vimos no conceito, ela se encaixa muito bem. E praticando mais uma vez o ato de covardia, né, nesse momento aqui ela estava dentro da convenção dela, do PP. Aí foi fácil, porque ali ela não poderia ser, né, vejam uma característica aqui, ó, não poderia ser repreendida. No momento que ela pode ser repreendida, aí ela fala isso aqui, ó. A gente tem o trato das questões semelhantes, mas com pesos diferentes. Força de expressão. Força de expressão
Pronto. Aí ela justificou, porque ela sabia que aqui no Senado ela iria, inclusive lá estava a oposição dela, ela falou que foi força de expressão. Né? Força de expressão. Atirar ovo, levantar o relho, levantar o rebenque, para mostrar onde está o Rio Grande, onde estão os gaúchos. Então aqui dentro do meio dela, ela coloca todo o Rio Grande do Sul como se fosse fascista que nem ela, o que não é o caso. No Rio Grande do Sul também não é. Isso aqui trata-se de uma minoria fascista que vão pra rua. E aí eles se reúnem aqueles grupos ali e vão pra rua fazer fascismo. Isso aqui é minoria. Entendeu? Então fica bastante caracterizado isso aqui que ele diz, ó. Age em bando, sabendo que sua atitude não vai ser repreendida. Quando eles não estão em bandos, os fascistas covardes, eles dizem, não, você me entendeu mal e não sei o quê. E aqui alguém produziu esse vídeo aqui, acho que é ela mesma, Ana Amélia Lemos, para dizer, para não transformar ela em bode expiatório. Aqui, quando ela vai responder a coisa dela, ela começa a fazer comparações com outros casos que não tem nada a ver. Aí fala da Petrobras, fala do vizinho, de Cuba, de Venezuela, de não sei quem, mas não fala do essencial, do ato dela. Se ela tivesse o mínimo de hombritude e se ela não fosse uma pessoa covarde, o que ela faria, pessoal? Ela chegaria e diz, olha, não é justificado e nada justifica o meu comportamento. Realmente, eu cometi um ato de abuso, sem querer, ali de uma forma ou de outra, né, eu me expressei mal, né, e fui infeliz na minha afirmação. Isso ela faria se ela fosse uma pessoa de hombritude, que não fosse covarde. Como ela é covarde, e aqui entenda o conceito de covardia, pessoa que não assume suas intenções e atitudes, ela não assume sua atitude, é covarde, tá? Ela fala isso aqui e eu vou finalizar o vídeo então com a própria senadora praticando o ato de covardia dela para que você possa tirar suas próprias conclusões. Então eu vou fazer melhor. Eu vou pegar o conceito de covardia e vou separar aqui, ó, em outra janela, deixar aqui menor, né, para que a gente possa então, enquanto ela vai falando, você vai reconhecendo aqui no conceito de covardia, né, o que ela está dizendo, tá bom? Vamos ver aqui se eu consigo fazer isso aqui. Tá? Enquanto ela vai falando, você vai lendo aqui, né, e vai analisando e tirando suas conclusões. Ó. Foi a forma como, eufemisticamente e retoricamente, uma senadora descreveu aquela ameaça que Wagner Freitas, presidente da CUT, dentro do Palácio do Planalto, ameaçou pegar em armas para enfrentar os falando de outro assunto. Ela não fala dela. Lula. Ela não pede desculpas. Força de expressão. Ele que justificou aqui, o senador. Ele que justificou dizendo que não era a intenção. Tem uma oradora na tribuna, a senadora Vanessa. Força de expressão foi quando a presidente do partido, uma senadora da República, autoridade, portanto, disse que se o ex-presidente fosse preso, haveria morte. Novamente morte. Ela fala de outras pessoas. Força de expressão foi quando outro senador do mesmo partido falou em desobediência civil. Você entende que... Deixa eu até separar isso aqui, porque senão toda hora eu vou ter que estar fazendo isso aqui. Você entende que o covarde, ele nunca fala sobre o crime dele. Ele fica sempre falando dos outros e puxando outro assunto. Isso também é uma característica típica do covarde. Né? Só que esse covarde aqui, ele vem acompanhado de ser fascista. Então, ela nunca, em nenhum momento do discurso dela, ela vai pedir desculpa pelo que fez. Porque é covarde. Veja. Tudo isso é apenas força de expressão. Então, nós estamos tratando... Mas eu queria uma parte, senadora Ana Amélia, a senadora Ana Amélia, depois de haver um caso no Rio Grande do Sul. Não me torne... Que um trabalhador foi chicoteado. Pronto, e agora começa o processo de vitimização. Veja, ela praticou incitação à violência, ela foi cúmplice da violência, portanto criminosa, e agora começa o processo de vitimização. Justamente aquele tal de mimimi que eles costumam chamar à esquerda, quem quer que seja inimigo, que eles declaram inimigo deles. Veja só, em nenhum momento ela pede desculpa pelo erro.
Ela agora passa por processo de vitimização, veja. Vossa Excelência disse atirar ovos. Não me torne bode expiatório das suas mazelas, dos seus... Em vez de pedir desculpa, seria uma excelente oportunidade, né, para se retratar e mostrar dignidade, amplitude. Não me torne bode expiatório dos problemas do seu partido e do seu presidente da República. Não me torne, porque isso é indigno da inteligência dos senhores. Não me torne bode expiatório de uma coisa que também falseou a verdade, a senadora que o antecedeu, dizendo que eu falei numa cerimônia pública. Não, foi numa cerimônia reservada ao meu partido, o Partido Progressista, onde o clima partidário sobrepõe-se, às vezes, à paixão, está a paixão envolvida. Então, por favor, poupem a paciência dos brasileiros que cansaram de ouvir essa expressão, é o golpe. Os golpistas... Vossa Excelência vai me dar uma parte? Não vou lhe conceder uma parte, enquanto eu não terminar de falar. Quero dizer, senadores... Eu quero saber se me concede também, senadora. Quero dizer, senadores... tranquilidade, que aqui, eu acho que é um bom debate aqui também repete-se todo dia do golpe. Golpe, quem deu já foi fala os de outro assunto, ó. Você perceba isso, é uma característica interessante. Você reconhece o fascista por essas características. Então, novamente, ela vai falar de um outro assunto que não tem nada a ver. Aqui está se tratando da incitação à violência que ela praticou no partido dela e que acabou incentivando pessoas a atirarem no ônibus de Lula. Mas a senadora, novamente, deixa de falar desse assunto, tira o foco, deixa de pedir desculpa, perde a oportunidade de fazer um ato digno, de pedir desculpas e novamente tira o foco e pratica novamente o ato de covardia. Pessoa que não assume suas intenções e atitudes conforme definido aqui nesse site. Veja. Tiraram o dinheiro, tem que explicar a roubalheira na Petrobras, tem que explicar Lava Jato, nenhuma palavra sobre as ameaças que o ministro Luiz Fachin sofreu e ele próprio denunciou, nenhuma palavra. Nenhuma solidariedade às ameaças que são muito graves, porque é uma ameaça a um homem, a um ministro da Suprema Corte. Eu não sei porque, sinceramente, se eu fosse político e estivesse ali, eu pegaria esse papel e iria ler o conceito de covarde. Eu falaria na cara dessa senadora, você é covarde. É simplesmente isso que você é. Eu não sei porque os parlamentares não falam a palavra certa. Ameaçado por quê? Pelas decisões que está tomando? Que país é esse? Que democracia é essa? Cobrar de uma senadora que falou numa convenção do partido? Traduzam o que eu falei. E se isso é incitação à violência, me desculpe, mas me poupe. Aquilo que foi dito agora, força de expressão. Força covarde. De expressão. Foi covarde. Isso, força de expressão. Então eu sou julgada para ser bode expiatório deles, mas não serei. Aqui, quando se fala na questão de golpe, se esquece de tudo que este país pagou e está pagando ainda vergonhosamente. O que tem a ver esse assunto? A gente pode falar sobre esse assunto, mas o que tem a ver o assunto com o ato de covardia dela? Que jogou dinheiro. Pois bem, minha gente, eu vou parar por aqui e vou deixar os links, todos os links aqui para que vocês vejam. A gente termina, então, com essa definição, com esse grande exemplo que a senadora Ana Amélia, do Rio Grande do Sul, que pertence a um dos partidos mais corruptos do Brasil, como a gente vê aqui, ó, se você colocar, né, aqui PP, partidos, não vou nem colocar PP, partidos mais corruptos do Brasil. E é interessante porque também a covardia dela apontar corrupção em outros partidos. Se ela realmente fosse contra a corrupção, ela teria feito o quê? Teria combatido a corrupção dentro do partido dela. Mas não, ela vai apontar dos outros. O que é isso? Covardia. Qualquer símbolo desse aqui, ó, Partido Progressista, o quarto maior corrupto nesse ano aqui que foi levantado. Depois, aqui é o terceiro lugar, PSDB é o campeão nacional de barrados no Lei da Ficha Limpa. Aí você vai ver outro aqui é o quarto, tá repetindo, né? E assim por diante. Aí tem uns que é o DEM. Então, os 4 primeiros colocados aí no processo de corrupção sempre são eles: PMDB, PSDB, DEM e o PP. Os partidos mais corruptos do Brasil. E aí aparece a senadora falando da corrupção de outros partidos, né? E eu repito, se fosse realmente compromissada no processo contra a corrupção,
ela trataria da corrupção dentro da quadrilha dela, que é o partido dela, o PP. Então fica aqui essa mensagem, mas também fica a mensagem, né, o grande exemplo que a senadora deu de covardia e de incitação ao crime num processo fascista que se baseia simplesmente, essa incitação ao crime se baseia simplesmente pela diferença ideológica. A incitação dela ao crime teve uma consequência direta, que no outro dia pessoas atiraram contra o ônibus da caravana de Lula. E eu digo mais, se for comprovado que as pessoas que atiraram no ônibus de Lula sejam realmente filiadas ao PP, então eu acho que a senadora mereceria um processo, né, um processo contra ela, até mesmo de tirar o cargo dela de senadora, porque isso aqui é crime de ódio praticado por um representante público. Essa aqui é a verdade. Caros advogados aí do Brasil, espero que vocês entendam isso, né, que se tiver ligação do crime, do tiro, né, se as pessoas que tacaram ovo, se foram realmente pessoas do partido do PP, essa senadora tem que ser processada e quem sabe perder o cargo dela, porque isso é crime. Um grande abraço e até a próxima notícia.